Certo, crianças com drones são necessárias, Tatiana, e Mindit vai comprá-los. Todas as crianças devem participar, pois muitos drones serão necessários. Isso garante um bom contrato para Mindit e Zelensky. Você tem um amigo presidente, Vova, nas fitinhas, Vova. E o Vova, acham que ele fica sem? O Vova também leva a parte dele. Se não fizerem, parece que podem tudo. Africanos e casamentos com meninas de 14 anos atrapalham vocês? Isso é nojento? Vocês dizem que sim, como todo mundo normal. Mas Zelensky não se importa. Isso atrapalha a Firepoint? Só melhora. Bem-vindos ao canal Liberty UA. Hoje conversamos com Denis Eliseevich, empresário e político. Bem-vindo, Denis. Olá, Tatiana. Peço que se inscrevam no canal de Denis Eliseevich, no Liberty UA, curtam, comentem e compartilhem nossos vídeos. Isso é muito importante. E se quiserem assistir a trechos curtos dos nossos vídeos, inscrevam-se no canal Liberty TV. Hoje, Denis fará uma transmissão ao vivo. Convido os espectadores a participarem e ouvirem as informações que serão apresentadas. Também trataremos desse assunto de forma breve. A Ukrainska Pravda publicou hoje novas transcrições de conversas no caso Midas. Em princípio, as pessoas envolvidas são as mesmas de antes. Alguns detalhes adicionais foram incluídos. O que descobrimos foi que se tratava de um pagamento de 300 milhões de dólares para os acionistas de uma empresa que trabalha para o Complexo Industrial de Defesa. Descobrimos sobre as mansões que estão sendo construídas. E você, o que achou mais impressionante nisso? E o que você acha que as pessoas deveriam fazer com essa informação? As pessoas e o parlamento. Sabe, Tatiana, o que mais me impressionou não foram as gravações, nem as primeiras, nem essas que publicaram ontem. O que me impressiona é a reação das pessoas, a reação dos líderes políticos, dos órgãos de segurança e da oposição. Tatiana, já que a Ukrainskaya Pravda publicou isso ontem, precisamos pensar, por quê? Já era noite para mim e para a Ucrânia, acho que todos lá já dormiam, como acontece na Europa quando está tarde. Eu imediatamente sentei para ouvir. Nunca, como alguém da mídia, sei que não se publica no YouTube à noite quando a audiência dorme. Então, foi algo urgente por algum motivo. Talvez alguém pudesse se antecipar. Talvez isso fosse urgente devido a algum evento. Isso é publicado. Pronto, quando eu acordo de manhã no meu horário, todo mundo já assistiu. E cadê a reação? Goncharenko é engraçado lá no rádio. Sabe, esse é o problema desses caras como Goncharenko e outros políticos profissionais. Ele faz um show com isso para aumentar sua popularidade. Ele não precisa derrubar Zelensky, e sim tentar melhorar a Ucrânia. Pelo menos tentar. Eles usam isso para criar popularidade e fazer autopromoção. Isso é impeachment. Isso é impeachment. Lá estavam Vova Zelensky, Andrei Yermak. Lá estão falando de algo terrível, de que a empresa Firepoint é a base da corrupção. Entendem? Agora, pessoal, estou falando com todos. Agora entendem por que não há paz? Agora entendem por que a grosseria em relação ao presidente Trump? Porque é concorrência no mercado de armas. Agora entendem por que Zelensky dispensa aliança com os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos vão dizer, escuta, vocês produzem tão barato, façam para nós, vamos lá, mas é claro que isso vai trazer obrigações políticas. Mas para a Ucrânia ter um aliado assim seria desse jeito. Como Israel e os Estados Unidos, sabe quantos projetos conjuntos eles têm? Lá há uma troca de tecnologias, não 100%, ninguém vai dar 100%, mas em muita coisa. Para que Israel precisa disso? Eles precisam de um aliado assim, precisam negociar, precisam de um parceiro forte, mas para Zelensky nada disso é necessário. Ele tem a Europa, todas essas vans para a Hungria, e ainda nem se sabe se alguém da Europa está envolvido nisso, entende? Ou seja, o que temos? A Ucrânia não é um estado que precisa de alguma coisa, não é um país que precisa de pessoas. É um território onde o czar virou um barão das armas. E fui eu o primeiro a dizer isso sobre o Barão das Armas. E ontem, nas gravações, tudo foi confirmado. Um verdadeiro Barão das Armas. Centenas de milhões de dólares, licitações de 7 bilhões de dólares. Ou seja, veja, o dinheiro dos parceiros ocidentais está financiando os negócios de Zelensky. Agora entende a guerra dos drones? Por que operadores de drones estão em todo lugar, até em barbearias, algumas verdadeiras? Até na TV, tudo isso é celebrado. Agora entende por que agarram pessoas na rua?
vivem melhor, ganham dinheiro. Os outros são tratados como carne de canhão e enviados à linha de frente. Reclamar? Então é agente do Kremlin. Fique quieta. Tatiana, lembra disso? Eu ouvi isso sendo dito para mim em 2022. Para que você começou com isso? Depois da vitória, alguns já nem vão mais. E os outros? Só depois da guerra. Eu sempre falei assim, como agora? Eu tive uma conversa muito desagradável por telefone com uma voluntária. Afirmei que o governo após a guerra não será nada agradável. Eles precisam ser questionados imediatamente. Todos foram comprados. Todos foram comprados. Tatiana, na guerra esses caras ganham muito dinheiro. Eles têm empresas que valem bilhões de dólares. Eles têm licitações de bilhões de dólares. Eles têm contratos internacionais. Você acha que por que o Zelensky anunciou ontem que ele concorda com a exportação? Budanov diz ser contra a exportação, pois isso é negócio do Zelensky, não dele. Não estou elogiando Budanov, apenas comentando as últimas informações. Esses ganham muito dinheiro, tem um ou outro voluntário lá. Nós vimos sim quem dos voluntários está agora nos Estados Unidos. Tem a Berlinskaya, que foi mencionada lá. Tem aquele lá na linha de frente com esses drones, Xuxumuxo. Sim, podem lutar com a esquerda, mas ganham dinheiro com a direita. E vocês, pessoas como eu, são lixo. Este era nosso país, mas agora virou só um território, entende? Para mim, ainda é um país. Para eles, é só um território para tirar dinheiro e ir embora. O que o parlamento deve fazer? Porque eu vi como o parlamento está reagindo. Bem, o Yaroslav Zalizniak, ele está fazendo uma transmissão ao vivo. Ele está contando na transmissão o que está acontecendo. Ontem, Rustam Umierov veio e falou na Verkhovna Rada. Ele ainda disse que acha que isso já é um assunto político. As pessoas que o questionam não são especialistas nesse assunto. Ele vai prestar depoimento às autoridades competentes. Deputados alegam que não podem ser mobilizados por estarem em funções importantes e sem substitutos, não indo à linha de frente. É necessário avaliar outros para possível retirada de isenção. Quais as expectativas para o parlamento e o que ele pode fazer atualmente? Você lembra daquela entrevista polêmica com o general-major do SBU, Iagum? Você fez pergunta semelhante a ele. Ele respondeu: o que sugere? Dissolver o parlamento e só observar? Obrigado. Dá vontade de chorar, ele falou. Por que criar conflitos com a Rada Suprema? Sim, eles preferem sentar sem chorar e realizar eleições parlamentares. Fazer eleições para o parlamento. Você perguntou o que o parlamento deve fazer? Respondo: iniciar o impeachment. Iniciar o impeachment, remover Stefanchuk, aliado de Zelensky, da presidência da Rada Suprema, reunir-se em algum local como a Casa da Ucrânia, votar com as mãos conforme a Constituição, eleger novo presidente e realizar um golpe palaciano. Sem política. Não é remover Zelensky, mas trocar o presidente da Rada Suprema e convocar eleições. Autodissolver-se, iniciar impeachment. Tatiana, precisamos agir para salvar o país. Venho alertando sobre eleições há tempos e sou contra revoluções e golpes. Sempre digo, só por meios democráticos. Eleições assim não servem. Não importa o que digam, sempre há quem grite por revolução e derrubar tudo o que é ilegal. Defendo sempre o caminho democrático. Você é ruim e trabalha para alguém. Pessoal, então quem estava certo agora? Quem estava certo era Yelisevich, não para me elogiar, mas porque eu sabia de tudo isso, para mim tudo isso era óbvio, e as pessoas nem percebem que ainda não sabem 95% das coisas. Na verdade, essas pessoas pobres nossas carregam tudo nas costas, assim como os verdadeiros militares que não fazem reclamações. O ucraniano comum carrega tudo nas costas, morre, perde a saúde, e esses canalhas, não tem outro nome, eles ganham dinheiro, eles constroem casas. Você consegue imaginar como eles são loucos? Yermak e Zelensky pensaram que viveriam em Kiev. Eles acham que tudo vai ser perdoado, que ninguém vai voltar, que os inimigos vão desaparecer. Eles pensam que aqui o Serviço de Segurança da Ucrânia vai protegê-los e que vão viver tranquilamente em Kiev. Construir casas assim como... Pensem bem, o Mindich construiu a casa dele com dinheiro vivo. Vou contar isso na live. Agora me digam, de quem era o dinheiro que Zelensky usou para construir a casa dele, Yermak? Sim, com o dinheiro do caixa comum. Você acredita que a Firepoint não tem relação com Zelensky e Yermak? Nas gravações, percebo pessoas burras.
Ouço principalmente pessoas burras, não empresários, e isso não tem relação com negócios. Esse é um exemplo clássico de pessoas que ganham dinheiro por estarem próximos do Estado. São apenas pessoas com dinheiro. São pessoas ricas, mas não são empreendedores ou empresários. Com conexões, um amigo do presidente e uma guerra, até um macaquinho vira bilionário. E por isso não é em condições de mercado. Mesmo que os engenheiros tenham criado algum foguete ou drone, isso não é em condições de mercado. Esse barão das armas criou um negócio para si graças a essa guerra. Essas são as perguntas que a sociedade deve fazer. Agora, todo ucraniano deve cobrar impeachment e renúncia de Zelensky onde o tema surgir. Na página dele, em todo lugar. Impeachment, renúncia, renúncia, impeachment. A Rada Suprema não quer fazer nada? Renúncia, impeachment. Deputados, após a guerra, responderão e serão presos por essa inação. Como cúmplices. As pessoas querem justiça. As pessoas entendem que os deputados fazem isso com o povo, mas os deputados fazem o que fazem e nem sequer pensam em parar. Por exemplo, em meio a esses acontecimentos, as gravações já foram publicadas ontem. A Rada aprovou em primeira leitura o novo Código Civil, que está sendo chamado de legalização do grande saque. As pessoas estão chamando assim. Eles dizem que foi uma exigência da União Europeia que se tratava de casamentos, mas os casamentos não são tão importantes. Fechar a possibilidade de devolver ao Estado as terras e florestas roubadas. Ou seja, se alguém algum dia registrou ilegalmente algum bem do Estado em seu nome, já não é mais possível recuperá-lo através da justiça. Porque a União Europeia exige isso para criar leis assim. Ou seja, aquilo que vocês falam sobre fazer um impeachment do presidente, eles nem sequer ousavam pensar nisso. Eles discutem esse projeto de lei e já o aprovam em primeira leitura. Então veja, vamos começar pelo fim. Você está falando sobre essa terra, que não pode ser devolvida. Por que a União Europeia? No Ocidente, o direito à propriedade privada é inviolável. Isso é feito, para não permitir o confisco, para que ninguém venha para a política e comece a acertar contas políticas com alguém, tirando alguma coisa de alguém. Isso me preocupa menos do que o que você citou antes. Casamentos aos 14 anos. Isso acontece em países da Sharia, entende? Isso é em países e sociedades muito específicas. Não é onde está a religião cristã. Isso não tem a ver conosco. Isso diz respeito a outras pessoas. E lá, para eles, isso é normal. Embora para mim isso não seja normal, a pedofilia não é aceitável em lugar nenhum. Mas em algumas religiões isso é legalizado, não vamos citar quais. Então, para que isso foi feito? Que todos reflitam sobre isso. As mulheres adultas estão indo embora aos poucos. Hoje, quase não há noivos na Ucrânia, e isso está sendo divulgado em todos os lugares. Elas todas estão indo para a Europa, se casando lá, estão procurando por lá. Isso foi feito para que as coisas avancem, se é que se pode dizer assim. Então que meninas de 14 anos se casem, por exemplo, com africanos, bengaleses ou nepaleses que venham para a Ucrânia. Essa é a Ucrânia para vocês. Por que digo isso agora? E como as pessoas devem processar isso de imediato? Então pergunte, africanos e casamentos com meninas de 14 anos te incomodam? Você acha nojento? Vai dizer sim, pessoas normais acham. Para Zelensky, tanto faz. Isso atrapalha a Firepoint? Só melhora. Agora esses escravos baratos vão vir trabalhar por 200 ou 500 dólares. Trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sabe o que é produzir armas? É trabalho de condenado. Não é qualquer coisa, é trabalho de condenado. E por 2 tostões, por 300 dólares vão fazer tudo isso. E Zelensky vai ficar mais rico. Ele não está nem aí. A filha dele não vai se casar aos 14 anos. Ela vai se casar com algum cara do Ocidente. E é isso, eles não precisam da Ucrânia. E eles constroem casas atrás de cercas. Tem vídeo disso, procurem na internet, copiem. Cooperativa Ozero. Imagina, igual ao Putin, Cooperativa Dinastia. Cooperativa Dinastia. Eles ergueram uma cerca desse tamanho para ninguém ver. Nos Estados Unidos, Tatiana, é proibido cercar. É proibido fazer. Aqui tem casas de 20 milhões bem do lado. Você passa e vê tudo. Ali mora o Bezos, ali outro, ali outro. Bom, o Bezos está numa ilha, não em ilhas. Isso é legal. Aqui é como na Flórida. Há ilhas e eles compram nelas. Mesmo sem ilhas, há muitas coisas caras. Esportistas, artistas, advogados e médicos vivem aqui. Não há cercas. Você vai de barco, olha, uma casa, tudo aqui é na água. E assim é em todo o mundo civilizado. E no nosso país, roubaram o país, exploraram o povo. Cerca de 8 metros e adeus, mandam você para aquele lugar.
sai com um comboio de seguranças. Todos os produtos, comida, tudo o povo comprou para você. As donas de casa fizeram tudo, levaram e buscaram as crianças em escolas especializadas, sempre com seguranças. Mas essa não é a realidade do ucraniano comum. Inclusive de um ucraniano rico, vale destacar. Vale ressaltar. Segurança nunca foi necessária nos meus negócios, pois nunca enganei ninguém e atuava no mercado, não no governo. Só agora, pelo que digo, posso precisar de segurança. Nem o Nabu pode se interessar por mim, pois nunca me envolvi com licitações ou dinheiro do governo, mesmo tendo chance. É isso aí. E as pessoas precisam pensar nisso, fazer perguntas e exercer uma pressão legal enorme sobre tudo isso. Aproveitando minha posição, vou divulgar o MERT que será lançado. Comigo! E aqui está a sua maneira legal de expressar protesto. Não xingar alguém, não ficar exibindo uma caricatura do Zelensky, mas coisas ideológicas. É isso que precisa ser feito. Tudo o que podemos fazer. Eu vi informações lá, vi informações no seu canal do Telegram. Explique como as pessoas podem se unir, o que significa essa união, o que elas devem fazer, como elas podem se juntar a esse processo. E depois, se já se tornarem participantes, como podem se manifestar? E qual é o objetivo final dessa organização? Veja, essa é uma organização virtual, não é uma pessoa jurídica. O MERT é uma forma de ver quantas pessoas, por assim dizer, vão se mostrar envolvidas na causa. Quantas pessoas vão se identificar. Se forem milhares de pessoas, vira um movimento político e aí já podemos discutir algo. Se forem 500 ou 1000 pessoas, é só merchandising, o primeiro MERT libertário da história da Ucrânia, o de Denis Eliseevich. Mas milhares, aí sim é um movimento político. Um movimento político que é baseado em ideologia e com a ideia de fazer uma Ucrânia bem-sucedida e não de prender alguém, mandar alguém para a linha de frente, pedir empréstimo, colocar alguém na prisão porque não gosto dele ou calar a boca de alguém. Não é assim. São valores completamente diferentes, valores verdadeiramente ocidentais. Gente, se vocês têm essa iniciativa, por favor, juntem-se a essa organização virtual e se manifestem, se vocês não conseguem mais suportar isso. Mas vamos voltar novamente a essas gravações do Nabu. Vemos que o parlamento pode não agir, não há tribunal constitucional. Nós temos o Nabu, o Escritório Nacional Anticorrupção, hoje publicam um artigo e escrevem o que essas pessoas propõem fazer. Eles dizem que é preciso fazer alterações no Código de Processo Penal e em outras leis. Eles querem controlar as contas das pessoas. Antes precisava de autorização judicial, agora poderão ver de onde e para onde o dinheiro foi transferido, para quê e para quem. Um ponto importante, a investigação sem prazos. Ou seja, se antes existia uma emenda de Lozovoy, quando o caso era encerrado porque o prazo expirava, agora o caso não será mais encerrado. E esse processo pode durar muito mais tempo ou até indefinidamente. E o que mais eles querem? Eles querem obter o direito de investigar casos contra os chefes do SBU, do DBR e do BEB. Ou seja, é o Nabu que faz isso, se tudo isso for organizado pelos principais chefes das forças de segurança do país. Prestem atenção a essa situação. Na sua opinião, qual é a relação disso? Eles vão agir de acordo com a lei e no interesse do povo. Nabu. Isso tudo que você contou sobre o Nabu, sobre o acesso às contas, a tudo isso? Sim. Essa é uma iniciativa do Nabu. Foi assim que me apresentaram. Aham, tá. Ainda não foi aceito. É isso que eles estão buscando. Eles querem que seja assim, então eles poderão trabalhar de forma eficiente. Veja. Eu apoio isso, pois estamos falando de um serviço que é o Escritório Especial Anticorrupção. Se estamos falando de acessar as contas de um empresário ou de um cidadão comum sem decisão judicial, deve haver sigilo bancário. Se você é funcionário público e tem acesso ao dinheiro do Estado, não concordo que funcionários de baixo escalão façam isso. Convenhamos, seria ridículo. Pra quê? A partir de certo nível, deputado, com certeza. Ministro, com certeza. Funcionário do Banco Nacional, com certeza. Isso tem a ver com alguns fluxos. Então, eu apoio isso. Mas quero lhes dizer, vocês perceberam que as gravações foram publicadas ontem de novo, não de forma independente, pela Ukrainska Pravda, possivelmente em conjunto com... Isso é muito provável. Meio ano depois de termos descoberto tudo isso.
O que quero dizer? Isso é muito lento. Se dermos mais poderes, talvez as coisas acelerem, mas a sociedade também deve pressionar o Nabu. Se uma pessoa agora, um ucraniano, que está na Ucrânia ou fora dela, mas quer voltar e se importa com a Ucrânia, ela deve sentar e refletir. E você entende que, se agora não fizermos nada, então no final das contas, eles podem tudo. Entende? Ou seja, no final das contas não existe nenhuma linha vermelha. Amanhã vou mostrar um vídeo com Zelensky, ou então Mindit, jogando um saco de dinheiro na mesa assim, e eles jogam o dinheiro para cima e vão dizer que a inteligência é artificial. Ou seja, tudo é permitido. Então, não há nada que as pessoas digam. Aguentamos por anos, mas agora estamos em guerra e isso não pode ser feito. Tatiana, isso não é paz, é guerra. No início pensei, na guerra, de algum jeito, mas é o contrário. A guerra trouxe ainda mais oportunidades. Ela deu cobertura e justificativa para a ditadura. É basicamente mandar todos se ferrar, esmagar a imprensa, a liberdade de expressão e fazer o que quiser. Hoje, Zelensky, Ermak e toda a turma deles podem fazer tudo. Absolutamente tudo. Roubar o orçamento, colocar pessoas à força nas vans, desafiar o Trump. Isso é um pesadelo. A Ucrânia vive uma catástrofe, à beira do apocalipse. Está tudo muito ruim, já perdi a conta de quantas vezes eu disse isso. E quando eu falava, me diziam, você está exagerando. E aí, estou exagerando? As pessoas têm medo de expressar sua opinião porque têm medo do governo. Porque por mais que digam, nós escolhemos o governo para que ele nos sirva, mas ele não nos serve. Somos nós que o sustentamos financeiramente. Eles assustaram as pessoas. Os homens têm medo de ir para a linha de frente. E por isso as pessoas estão estressadas, em pânico e com medo por suas vidas. E por isso elas não conseguem fazer nada contra esse governo. Antes, 2 ou 3 semanas atrás, fizeram um documento, um pedido oficial e o enviaram para Israel, para extraditar Mindit de volta para a Ucrânia, porque até agora isso ainda não foi feito, mas agora estamos tendo um conflito com Israel. O que aconteceu? O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia convocou oficialmente o embaixador de Israel para a Ucrânia, por causa da situação em que o país, Israel, recebeu navios russos, navios com grãos ucranianos roubados. Zelensky está preparando sanções. O que você acha? O grão foi mesmo o motivo da briga ou a extradição de Mindit também está envolvida, como com os outros homens? Não, isso pode estar de alguma forma relacionado, mas pessoalmente eu não acredito muito nisso. Essa questão é puramente sobre o quê? A questão é que Zelensky é uma pessoa que, por natureza, sempre vai procurar inimigos. Antes, talvez, ele pudesse fazer isso pessoalmente, mas provavelmente não fazia tanto assim. Agora, um homem pequeno se tornou grande e ganhou oportunidades. Você leu a declaração do Ministério das Relações Exteriores de Israel? Eles disseram, vocês não apresentaram provas nem fizeram pedido oficial. Já decidiram sozinhos e anunciaram tudo no Twitter. Isso não é aceitável no mundo sério, nem na civilização ocidental, nem na era da inteligência artificial e redes sociais, onde a política ocorre online. Afinal, quando falamos do Estado, ele precisa agir de forma civilizada e baseada em provas. E com isso não vamos conseguir nada, só vamos brigar com Israel, que é um país amigo nosso. Só isso. Mais uma vez, Zelensky está ele mesmo fomentando uma onda de antissemitismo com isso, assim como Mindit e todos os outros. Ou seja, você entende, em 2022 eu já sabia o que ia acontecer, que tudo isso ia acontecer. Mas agora, em 2026, se a guerra continuar, eu te digo, vai acontecer algo que tudo isso que estamos discutindo, como sempre, vai parecer uma bobagem. Se deixarem mais 1 ou 2 anos assim, Tatiana, eles continuarão zombando do país, enfiando homens em vans, com pessoas trabalhando duro, pagando impostos e sustentando a economia e fazendo doações. Alguém faz doação para algum, não quero dizer tipo Pritula ou Sternenko. E Mindit, e aqui temos uma licitação de 7 bilhões de grivnias, ou dólares, tanto faz. Acho que foram 7 bilhões de dólares destinados para drones. O que são grivnias? Isso é bobagem. E para os drones Firepoint, nós somos assim, o Merov cuida de tudo isso. Bem, sei de detalhes picantes e tenho uma ideia sobre o Umerov que, por enquanto, não vou revelar no ar, mas possuo algumas informações. Mas acho que o Umerov ainda era ministro da Defesa naquela época. Certo. Agora, um mini relatório da delegação em Peremoga
Sim, não, o relatório é do Budanov, mas ele é uma pessoa importante na delegação e ele é o chefe do Conselho de Segurança e Defesa Nacional. Chefe da Segurança Nacional e Defesa, só usaremos esses títulos. Sentados, ele diz: ouça, fique mais um ano como ministro para concluirmos nossos assuntos. É como agora, quando o Grajdansky está sob bombardeio, ora em Odessa, ora em Dnipro, ora em Kiev, ora em Kharkiv. E eles dizem: fique mais um ano como ministro, para que possamos inflar a Firepoint até virar uma empresa bilionária. Depois vendemos, fazemos o cash out, ficamos ricos, e aí talvez a gente pense em terminar a guerra. Embora não dê vontade, a Firepoint está tão boa assim. E depois o Dima Gordon vai aparecer de graça, totalmente de graça, vai colocar algum picareta ao lado dele que vai dizer que vamos bombardear o Kremlin depois de amanhã. Nós vamos inventar defesa antiaérea, claro. Vocês vão inventar, claro. Vocês vão inventar às custas das doações ocidentais, às custas do orçamento do Estado. O país inteiro vai trabalhar para vocês. Esse é o modelo de Stalin e Hitler, onde os países trabalhavam só para uma coisa: militarização, militarização, militarização. Sob a mira de uma arma, vá para a fábrica, faça munição, faça isso, faça aquilo, e depois ainda vá morrer na frente de batalha pela ideia de um ou outro lunático. Agora todo mundo trabalha como escravo, só que antes era pelo Stalin, que ao menos tinha ideias. Ele não levava uma vida luxuosa, tinha suas perversões, mas a URSS e o povo soviético representavam poder. Esses aqui só querem dinheiro, mas eu também quero. Mas só no mercado de atividades empresariais. E não subjugar o país inteiro, começar uma guerra, se envolver nela. Putin começou essa guerra, esse aqui caiu nela, se envolveu e agora ainda provoca, às vezes até intensifica. Trump é ruim, isso é um sinal importante para as pessoas. Quando falam do Trump, que o Trump devia alguma coisa, mas quem prometeu foi você, ele só faz cerimônia. E o FBI e outros serviços, tudo isso eles já sabem há muito tempo, só para vocês entenderem, tudo isso eles já sabem há muito tempo. Eles estão conduzindo, alguém entregou tudo para eles, eles têm tudo detalhado, é enorme, tudo está nas informações, centenas de processos criminais ou dezenas já foram abertos. Mas se o povo da Ucrânia engole isso, o Trump nunca vai ajudar vocês, porque o Trump já tem problemas demais, está ocupado com os assuntos dos Estados Unidos, é preciso querer e aí a ajuda virá. A situação é assustadora. Se isso aconteceu, as pessoas viram, não sabem o que fazer com essa informação, mas existe o direito internacional, existem alguns tribunais internacionais. Se eles veem que Umer estava envolvido nesses assuntos, então por que ele continua fazendo parte da delegação? Já fica claro, parece óbvio, que essas pessoas estão interessadas em que a guerra continue. Porque esse esquema foi repartido, mas ele continua fazendo parte da delegação, aparentemente, se tudo isso estiver correto. Se você realmente acredita em tudo isso, então há uma suspeita de que ele está perseguindo seus próprios interesses. Então onde está o Tribunal Internacional e o direito internacional nisso tudo? Não, o Tribunal Internacional tipo Haia é um processo enorme e lá julgam por crimes internacionais. E o fato de vocês, ladrões, terem sido autorizados a roubar o povo em seu próprio país, isso é um problema do povo e do país, não de Haia, que de qualquer forma já não funciona direito, nem de outros tribunais. Tatiana, eu tenho uma resposta sobre Umerov, mas não posso falar no ar. Entendo porque ele está na delegação e tudo mais. Teve um momento engraçado nas gravações quando alguém disse: fica mais um ano como ministro e depois vai para a América. Eles disseram algo sobre um centro espacial. Algo assim. Já pegaram o jeito disso aqui. Como abrir um negócio na América? Entende? Quando você está na Ucrânia, em um dos cargos mais altos, e pensa: certo, agora vou trabalhar aqui, ganhar dinheiro e depois ir para a América. Mas isso não é sobre a Ucrânia. Você não vai ficar sentado pensando em como a Ucrânia é grandiosa. Vou morar aqui, meus filhos, e abrir negócios, por isso preciso de boas condições. Agora estamos aqui por causa desse Dorotite com vocês. Eu sou a favor do imposto único, do IVA. Pensem bem, será que para Mirovu e Mindit não faz diferença esse IVA e todo o resto, eles estão mesmo nesse sistema? O Mindit tem dinheiro em espécie e sabe transformar em dinheiro vivo. Lá as tarefas são bem diferentes. O Mirovu precisa desses problemas e do programa de reformas do Elisevich. Fiquem com meus contratos e centenas de milhões, vou sair multimilionário, morar na América e fumar charuto na Flórida tomando sol. É isso aí, é assim que tudo funciona.
Esses impostos não foram cancelados, só foram adiados e dizem que vão implementá-los. E agora as informações, os meios de comunicação na Ucrânia estão dizendo que o dinheiro pode acabar já em junho. Recentemente já aprovaram esse empréstimo para nós, mas teremos que implementar novos impostos para a população. Caso as condições do FMI não sejam cumpridas, se isso não for implementado, Kiev pode ficar sem ajuda e sem empréstimos da União Europeia. De novo a mesma coisa. Isso é um mito, Tatiana. Como alguém que entende um pouco de economia, digo que aumentar impostos na situação atual é algo que qualquer um percebe. Primeiro, os negócios fecham, depois vão para a informalidade até serem pegos e fecham novamente. Por fim, mudam de país. É isso. Bem, relocação, se ele puder. Ou fecha esse negócio, vai para a Polônia e abre outro. Não haverá aumento no orçamento, mas sim uma diminuição. Essas são as leis da economia. Leia sobre a curva de Laffer. Ela trata disso. Há um nível ideal e baixo de impostos, onde todos pagam e é vantajoso cumprir, evitando problemas. Tudo isso já foi calculado há muito tempo por especialistas da escola certa de economia. E tudo isso é só porque o FMI quer assim. Porque o FMI, sabe, eles não entendem nada dos nossos países. Eles acham que aqui é como no computador, sabe? Você aumenta o volume e ele fica mais alto. Eles pensam que se aumentarem os impostos, vai funcionar assim. Mas não vai ser assim, ainda mais em um país em guerra. Essas são as perguntas certas que as pessoas devem fazer. E claro, a Ucrânia deve ser governada por quem pretende viver lá. Isso é essencial. E por quem se importa e conhece profundamente esses temas por experiência própria. Caso contrário, nada disso terá resultado. Zelensky não precisa. Já tem essas empresas dele em paraísos fiscais no Chipre, fora do sistema financeiro. Eles estão fora do sistema financeiro, esses contratos já foram pagos. Aqui só usam para viver ou algum patrimônio. Só isso. E esses, como Mindy Shumerov, além do Kubrakov, ex-ministro também citado. Energética. E com ele há outras gravações, onde eles discutiam. Não, espere. Kubrakov ou Galushkin, tanto faz. Tanto um quanto o outro. Já faz 4 anos que sou ministro lá. Já está na hora de terminar isso. Ele disse, deixa eu terminar de ser embaixador, me arruma algum lugar. E nós já discutimos isso com você antes. E depois veio esse show sujo. Isso é um sonho para um fisionomista. Está claro que esse cara não pode nem chegar perto. Ele é amigo deles e depois foi desmascarado por eles mesmos. Você ouviu que ele rouba o dinheiro deles? Dinheiro já roubado. Está construindo uma casa para si mesmo com isso. Isso é um grupo de palhaços, uma casa dos horrores. Eu ouço como eles nem contam o dinheiro. Aqueles construtores provavelmente cobraram caríssimo. É o que eu ouvi. E sabe por que eles controlam? Eles não são burros ou idiotas, pelo menos quando é para eles. O dinheiro rola solto, então 100 mil não é nada. Ele até discute essas reformas com aquela mulher. Lá é assim, tudo mais caro. O dinheiro circula desse jeito. E por quê? Eu já disse, cai do céu. Você tem um amigo presidente, Vova. Nas gravações, Vova. E o Vova, acham que ele fica sem a parte dele? E parece um velho com 47 anos, não. O Vova está na jogada. Mas esse dinheiro também não cai do céu, ele vem dos impostos. Esse dinheiro é arrecadado dos impostos dos contribuintes americanos. Depois eles vão para a Ucrânia, pois, segundo líderes europeus, é preciso ajudar o país. Talvez os europeus sejam contra, mas os líderes disseram: paguem impostos para ajudar a Ucrânia, pois é prioridade. Caso contrário, a guerra chegará aqui. Esse dinheiro não caiu do céu. Esse é o dinheiro que alguém trabalhou para ganhar, mas que foi apropriado pelos funcionários da Ucrânia. E ninguém quer reaver esse dinheiro e devolvê-lo. A Europa enfrenta uma crise profunda. Merz já falou disso abertamente, como já discutimos antes. Antes eu era criticado, mas agora até Stubb e Merz já admitiram isso publicamente. Bem, o lado positivo dessa guerra é que estamos resolvendo nossos problemas, enquanto a Ucrânia segue lutando. Tudo é dito de modo cínico e direto. Agora o europeu paga 40% a 50% do salário para que Mindyt construa uma casa em Sumerov. Claro, é grosseiro, mas é a realidade. Sim, enquanto a Europa se rearma, a casa de Mindyt também cresce. Pronto, é isso. Eles poderiam se recusar a pagar esses impostos, pedir ao governo que pare de cobrá-los, pois não vão pagar. Mas por algum motivo não fazem isso. Vou explicar.
Na maioria dos países europeus, o poder está com representantes globalistas que fazem essa política e já censuram. Alguém vai começar a falar. Certamente imporão sanções, penas de prisão ou penas suspensas para intimidar as pessoas. Para evitar que postem nas redes sociais, não comentem sobre isso. Na Europa, são poucas pessoas ousadas, cerca de 5 ou 6 em todo o biocontinente. O segundo ponto é que tudo depende da chefe da Comissão Europeia, von der Leyen, que não é eleita pelo povo, mas escolhida pela Comissão Europeia. Um grupo de burocratas, o que também não é democracia direta, isso está errado. E aí chegamos ao ponto, você acha por que o Putin se sente tão confiante? Porque vivem esfregando na cara do Putin que ele é um ditador. Já os verdadeiros democratas defendem a democracia. Quando vocês chamam Putin de ditador e ruim, mas já adotaram muitos métodos dele, só não prendem abertamente, nem iniciam guerras, ainda não chegaram ao nível descarado de arbitrariedade dele. Mas já existem esses indícios. Colocaram seus próprios presidentes, cancelam eleições, fazem todas essas coisas, aparece corrupção, algumas compras de vacinas suspeitas. Por isso, está tudo muito, muito ruim. Vocês criaram esse Putin, eu já repito em toda a transmissão, feito um papagaio. Assistam ao discurso de Munique do Putin em 2007. Ele saiu dizendo que ia se armar e atacar vocês. Eles riram e lhe deram dinheiro. Agora, ele fez exatamente isso. Poderiam ter impedido o desenvolvimento econômico da Rússia naquela época, com sanções, ou promovido um golpe para colocar um democrata no poder. Isso não foi feito. E agora é isso. Vamos lá, aqui é uma guerra eterna. Eles estão se rearmando, o mundo enlouqueceu. E claro, o bom senso nisso tudo. Trump, Milley e mais algumas pessoas no mundo todo que precisam ser apoiadas. Mas, sabe qual é a boa notícia? Nas pesquisas, em todo lugar, a direita está na frente. Na Alemanha, o AfD já está muito acima do partido governista e do Merz. O índice de confiança do Merz é de 13%, o do Macron é de 18%. Tatiana, quando a aprovação do presidente é de 18%, isso significa que de 100 pessoas, 82 não confiam nele. Pronto, ele já não representa mais os interesses do povo. Isso também se aplica ao Zelensky, inclusive o índice dele é 2 vezes menor. Ele realmente não representa o interesse de ninguém, exceto daqueles que lucram com a guerra. Vamos falar também dos propagandistas completamente alienados, ou daqueles que engoliram essa propaganda. No Reino Unido agora estão acontecendo eleições locais, não parlamentares. Depois delas, por exemplo, dizem para o ministro, adeus, esse Starmer. Quem lidera lá são a direita, com ampla vantagem nas pesquisas. Lá é diferente daqui. Lá as pesquisas são de verdade. Na França, a direita está toda em alta e as eleições serão no próximo ano. Assim, temos uma chance. Vão gritar que são pró-Rússia. O Oleksiy Goncharenko também está preocupado sobre isso que você está dizendo, mas ele diz que temos outras possibilidades. Enquanto essas pessoas que estão no poder agora estiverem aqui, precisamos fazer tudo o possível para entrar na União Europeia, porque agora a janela de oportunidades está aberta para nós. Ele realmente fez várias lives sobre isso, diz que daqui a exatamente um ano haverá eleições na França. Atualmente, Bardella e Le Pen estão claramente na liderança. Se a extrema-direita chegar ao poder, as portas para a entrada da Ucrânia podem se fechar por décadas. Por isso, é preciso agora, mesmo que essa adesão seja limitada, mesmo que haja restrições para os agricultores, não importa. O principal é entrar na União Europeia sob a liderança dessas pessoas que estão no poder agora. Por que ele está com tanta pressa? Por que quer nos incentivar a entrar? O que acha? Vou explicar. Eu sei a resposta para essa pergunta, porque esse é um garoto que fala bem francês e não fala mal inglês. Há muito tempo, os patrocinadores dele o colocaram nesses círculos. Ele viaja pela Europa, fez contatos, eles chegam e fingem que a Ucrânia é civilizada, com política civilizada, mas ele age como um palhaço na Rada Suprema, cheio de celulares. E para ele, que oportunidade é essa? Haverá ucranianos e representantes da Ucrânia no Parlamento Europeu. Goncharenko quer uma vaga no Parlamento Europeu. Entende? Ele é um carreirista. Esse é o interesse dele. O que Goncharenko quer? Economia de mercado, impostos baixos? Vai abrir um negócio? Não. Aqui está a sua resposta. Você comentou mais algo interessante sobre ele. Tipo, se a direita chegar ao poder, é para fechar a porta por 10 anos. E agora o que é para abrir? E agora abrir pela metade, pela metade. Entrar com restrições, não ter aqueles privilégios que os europeus de outros países da União Europeia têm, mas com restrições. Ainda assim entrar para estar na União Europeia. Veja, Tetiana,
Sou totalmente contra entrar na União Europeia, pois precisamos de uma economia livre, de liberdade, para decolar e concorrer com eles. Oncharenko apoia qualquer forma de entrada, de qualquer jeito. Se a Ucrânia fosse membro pleno, haveria muitos pontos negativos, mas ainda assim seria positivo. Você tem um passaporte europeu, pode abrir uma conta em qualquer banco europeu, morar, estudar e trabalhar. Mesmo assim, o cidadão individual ainda tem algumas vantagens. Todos vão embora, mas há um benefício pessoal. O que significa esse pela metade? Isso significa que você não tem nenhum direito, mas está listado em algum lugar, entende? Bem, se agora eu estiver em um fórum de um general das Forças Armadas da Ucrânia, isso não me torna um general das Forças Armadas da Ucrânia, mas eu posso até superá-lo. Posso fazer uma comparação semelhante a isso. Sobre as portas, elas estão fechadas. Isso tudo é fake e idiotice. Elas estão fechadas. Merz falou isso claramente. Falo de adesão plena, filiação direta. Disseram que não será nem o 27º, nem o 28º. E além disso, disseram que se algum dia realmente chegarmos a isso, vocês terão que reconhecer a perda do território. Entende? E eu falei sobre isso. Gente, eu não gosto disso, também dói em mim, mas vamos ter que reconhecer isso. A Crimeia nunca mais será nossa. Eu nem falo sobre Donbass, mas a Crimeia nunca mais será nossa. E eu assisti aqui a entrevista do meu oponente, mas mesmo assim com Mazychuk Brodsky. E ele contou como em 92 eu postei isso no meu Telegram. Vejam lá quem tiver interesse. O Kravchuk disse para ele: Misha, não invista dinheiro na Crimeia. Eu perguntei: por quê? Eles vão tomar nossas terras de graça. E Chernovol defendia a federalização. Ele entendia tudo perfeitamente e sentia muito bem tudo isso. E foi exatamente assim que aconteceu. Mas aqui fizeram as pessoas acreditarem que sem a Crimeia a vida seria impossível. Eu estive na Crimeia, Tatiana, umas 10 vezes. Quando criança, meus pais me levavam para lá. E eu sempre me sentia um estranho lá. Não tenho problemas com os tártaros da Crimeia, mas o resto é muito pró-Rússia. São pessoas diferentes, assim como em Sebastopol. Não digo que sejam ruins, mas são diferentes de mim. Isso sempre me deixava desconfortável lá. Encheram a cabeça deles com mantras, esses defensores da língua e outros que não imaginam a vida sem a Crimeia e falam de 1991, nunca estiveram no Donbass, mas eu estive. Estive tanto em Mariupol quanto em Donetsk. E provavelmente eles também nunca estiveram na Crimeia. Por isso, isso tudo são apenas palavras. Agora, ainda bem que você lembrou disso. Agora vamos nos fazer uma pergunta. E se amanhã retomarmos a Crimeia e o Donbass? Isso atrapalharia de alguma forma o Mindit e todos esses, o Firepoint? Não, eles ainda encontrariam negócios para si por lá. Lá tem o mar, a terra é ótima, dá para construir hotéis, pegar um pedaço daquele terreno. No Donbass dá para pegar algumas indústrias, algumas minas, se envolver em alguma coisa. É só isso, não é sobre as pessoas. Se o principal capital na Ucrânia fossem as mentes e houvesse oportunidades de desenvolvimento, os impostos mais baixos da Europa, ótimo clima de negócios e liberdade, como em Israel, tudo floresceria. Eles possuem agricultura líder, mesmo sem terra preta fértil. Olha só, a gente não tem terra preta fértil, e daí a gente tem inteligência, e agora vamos usar a cabeça e inventar um jeito de cultivar sem terra preta. E conseguiram fazer isso, assim também pode ser com a gente. A gente viveu com a Crimeia, Donbass, perdemos eles, tínhamos armas nucleares, perdemos o exército, o armamento, perdemos as empresas, perdemos também. Tudo isso são questões só pra gente, porque fomos nós que votamos, principalmente para quem estava no poder, em primeiro lugar, e depois para nós mesmos, porque votamos nesses caras por 35 anos, e agora a gente pode acabar ficando com menos territórios. Então vamos começar a pensar direito. Vamos começar a pensar direito. Desculpa, vou fazer mais um anúncio para vocês. Agora mesmo vou entrar numa live sobre o Menedz Gait. E na sexta-feira, hoje é quarta-feira, vai ser exatamente 1º de maio, eu vou mostrar para vocês o que disse Jared Kushner. Sobre isso, já teve no seu canal. Eu vou contar tudo isso para vocês em detalhes. O que significa o que é ter cabeça e pensar como um americano? Pare, é preciso pensar em como ficar mais rico. Na Ucrânia isso nem é discutido. Drones, crianças. É necessário que crianças tenham drones, Tatiana, comprados por Mendit. Todas devem participar, pois serão muitos drones. Bom contrato para Mendit e Zelensky. Você entende o truque?
É para isso que eles precisam de tudo isso. É para isso que eles precisam desses nacionalistas meio falsos. Para que eles precisam do militarismo? Para que a guerra realmente aconteça. Vamos ao principal. Como disse na transmissão, agora está claro porque Boianov tem um tique. Porque ele se sentou com os amigos e fez as contas. Galera, se eu não fugir agora, vou ter 100% de autoridade. E agora vamos causar um baita tumulto. E causaram. Ganharam bilhões. As pessoas sofrem, dizem que deputados não fazem nada e estão envolvidos em esquemas. A deputada afirma que é preciso resolver a dispensa da mobilização. Ou seja, os deputados não dizem que agora é preciso resolver a questão de acabar com a guerra. Como acabar com isso? Como responsabilizar essas pessoas? Um deputado sugere reduzir a idade para 23 anos e iniciar a convocação para o serviço militar. A deputada Irina Friz diz que na Ucrânia surgiu uma zona cinzenta para os que fogem do serviço. Eles simplesmente compram e vendem dispensas da mobilização. Ou seja, todos os ucranianos devem ter a dispensa da mobilização retirada. A exceção são apenas aqueles que trabalham na área de defesa. É disso que se trata. Ninguém pretende se alistar. E as pessoas discutem como se proteger por causa da dispensa, porque alguns têm isenção, outros trabalham. Agora as pessoas vão perdê-la. E depois? Sabe, Tatiana, são pessoas absolutamente mesquinhas, baixas, repugnantes, verdadeiros canibais. Continuar a guerra? Sabe, Tatiana, eu me orgulho de que vou ficar na história como o primeiro que começou a falar abertamente sobre isso e que sempre pediu pela paz. Porque comigo tudo é de verdade e para eles isso é só negócio e política. É aí que está o ponto. Isso é tão baixo. Depois de ontem, olha, se alguém ainda for completamente burro, me desculpe. Após ontem, é preciso refletir. Agora está claro para que serve a guerra? Precisamos acabar com isso. Não importa se seu político favorito é Poroshenko, o partido Golossoros ou Lyashko. Ou então, as grandes barbearias ficam dizendo que é preciso continuar a guerra. Sim, porque essa é toda a vida deles. Para uns é financeira, para outros é social. Só isso, eu não sou contra isso. Só não concordo com essa escravidão na guerra. Eles poderão fazer a mesma coisa dentro de um exército profissional, por contrato. Mas o país inteiro deve viver, sorrir, prosperar. Honrar a memória daqueles que morreram por este país. Tatiana, como estão as mães, esposas e irmãs dos que morreram? Imagine perder um parente e ver no Messenger como lucram com isso. E quem foi pego pelo TCK? Ontem meu filho foi pego pelo TCK e alguma mãe está pensando nisso. E eles aqui fazendo bilhões. Isso é justo? Por isso não precisa disso. Ouvi dizer que canalhas vão ao seu programa falar disso. Tem que ser como em Israel ou na Suíça. Devemos começar por Israel e Suíça. Liberdade, democracia, economia, filosofia e Constituição. O importante é iniciar, embora Israel não tenha Constituição, pois é um Estado religioso. Depois sim, passa para o resto. Ninguém vai se apresentar cegamente, embora na Ucrânia muitos tenham feito isso por amor ao país, indo ao comissariado militar no início da guerra. Mas agora já ninguém vai mais. E aliás, falando nisso, até eu tive um ótimo programa. Ontem vocês também tiveram um com Vitaly Kupri, que agora levanta um tema correto. Eu já disse isso e apoio. Tragam estrangeiros para lutar, não os ucranianos. Essa proposta era boa, mas não é mais necessária nem eficaz. É urgente acabar com a guerra. O país sufoca sem eleições e processo político. Vou dizer só a última coisa. Imagine se amanhã o telemaratona for desligado, se essa censura for retirada. No YouTube, as pessoas também vão começar a falar com mais coragem e começamos a discutir de forma concreta. Esse se candidata, aquele também, e as eleições, e o partido, e as propostas. Isso aí. E as pessoas verão esperança nisso. Pelo menos isso. E quem não quer buscar esperança ou acreditar, nem mesmo em mim, por exemplo, eles devem ter o direito de ir embora. Vou fazer o possível para trazê-los de volta, se eu puder. Mas eles têm direito de sair, não por causa de um título, como alguns disseram. Eles aparecem nas transmissões e, sabe, odeiam tanto o povo ucraniano. Vestem a camisa bordada ucraniana, mas odeiam tanto esse povo. Dá pra ver na cara deles. Eles odeiam esse povo. Só pensam em si mesmos. Querem reprimir todos vocês. Mandam vocês irem sofrer. E dinheiro. Dinheiro e dinheiro com a guerra. Essa é a pura verdade. Gostem de mim ou não, essa é a pura verdade.
Se a gente fosse discutir os candidatos, esse seria o momento mais interessante. Estou ansioso para que todos venham ao nosso programa, todos que convidarmos. Agora, nenhum representante do povo não quer vir ao nosso programa. Mas Urashev vem. Mas Urashev está em toda parte. E às vezes Ruslan Gorbenko, porque ele vinha antes, agora já não quer mais, ele não gosta, já não sei porquê. Do que ele não gosta? Ninguém mais dos deputados quer vir até nós, mas depois todos eles vão começar a vir. Vamos discutir juntos com eles quais são as propostas deles para as pessoas. Vamos perguntar por que eles estão agindo assim agora, por que eles estão inativos agora. Talvez um dia chegue a hora para isso, mas quais são as dúvidas? Por trás de pessoas tão poderosas, poderosas mesmo, que são candidatas à presidência, que conhecemos, por trás delas estão os oligarcas. Porque aí vem Zolotariev, Ermolaev, e ele diz, atrás de Budanov está tal oligarca, atrás de Zaluzhny está outro, atrás de outro candidato está outro. Ou seja, são de novo esses oligarcas, os nomes deles não mudaram. Desculpe, ontem ouvi que às vezes Vitaly Dick vem até você. No canal dele, ouvi Skorokhod contando a mesma coisa. Um está por trás de um, outro está por trás de outro. E então, eu pedi a outro canal que entrou em contato comigo para organizar um debate, uma conversa, como quiser, com Skorokhod. Eu tenho perguntas, mas até agora ela não concordou. E convido qualquer deputado em exercício para debates muito corretos, civilizados, sem questões pessoais, profissionais, objetivos e diretos ao ponto. Ninguém tem nada a dizer, porque por trás daqueles que contam essas coisas também existem certas pessoas. E também não oferecem nada ao povo. Estou falando sobre as eleições. Assim que começarmos a falar sobre eleições, serão novamente candidatos por trás dos quais estão os mesmos oligarcas que agora estão atrás desses próprios candidatos. Entre aqueles que você conhece e que entendem do assunto, sem dúvida, é exatamente assim. Se conseguirmos impor eleições realmente democráticas e acabar com a exigência de tantos anos, também debatemos isso com Kupri, advogado, sobre a obrigação de residir 10 anos na Ucrânia. Tudo bem, só não durante a guerra e a ditadura, desculpe. Se amanhã a Cuba mudar tudo e disser, pessoal, só pode se candidatar quem morou em Cuba nos últimos 10 anos, como é que vai ser? Ou na Coreia do Norte, entende? Ou na própria Rússia, mas isso não vai funcionar. E o mesmo já acontece na Ucrânia. Por isso, se fizerem assim, as pessoas vão ter grandes surpresas. Vai ter muita gente nova lá. Vai ser uma chance de verdade para as pessoas escolherem quem vai representá-las. E essa chance precisa ser dada. E no parlamento é preciso mudar a legislação. 5% é demais. Agora as chances aumentaram, pois antes, sem TV, era impossível. Javier Milei venceu nas redes sociais. Na Ucrânia, elas dominam e superaram a televisão. A TV ainda tem influência, mas não como antes. Graças à telemaratona, todos estarão no YouTube e ouvirão a Liberty UA. Obrigado. Eu espero. Gente, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, escrevam comentários pra gente, compartilhem este vídeo com seus amigos, não deixem de se inscrever no canal do Denis. Denis, para encerrar, explique como as pessoas podem adquirir o seu merch, onde encontrar e o que fazer. Obrigada. Vou pedir para deixar o link do merch no comentário fixado. As pessoas vão acessar. Está em pré-registro e ainda não foi lançado. Faltam cerca de 7 a 10 dias. Já dá para fazer o pré-registro com e-mail para ser notificado. Vou deixar o link. Obrigada. Aqui está mais uma. Existem alguns riscos para as pessoas? Ou seja, elas podem ser perseguidas pelas autoridades, pelo governo? Não podem. Mais uma vez. Minha ideologia e meu merch não são contra ninguém. Se amanhã, após Zelensky, vier Poroshenko, falarei bem ou mal conforme o que acontecer aqui. Não haverá caricaturas nem insultos. Em primeiro lugar, mesmo que não houvesse ditadura, eu não faço esse tipo de coisa. Nós defendemos algo, antes de tudo, e não somos contra. A favor e não contra. Sem riscos, sem ofensas, nem mesmo o meu rosto vai aparecer. Só ideologia, só protesto legal. É só isso. Tudo é absolutamente 100% seguro. Gente, eu acho que essa proposta é interessante para vocês, porque se não participarmos dessas iniciativas, acabamos caindo de novo sob a influência desses oligarcas que estão no poder agora e não fazem nada. Eles não estão sozinhos, eles estão por trás daqueles que estão no poder. Talvez alguns deputados queiram participar dos debates, das transmissões. Ficaremos felizes em vê-los. Qualquer um de diferentes bancadas, de diferentes partidos, venham, por favor. Obrigada pela atenção, tudo de bom. Obrigado.